como vocês estão, pessoal do Inacreditável? Hoje o caso que nós trazemos é o caso de Romel Broom e é realmente um caso inacreditável. É uma pessoa que escapou da pena de morte após 18 tentativas com injeção letal. Mas morreu assim mesmo. E não foi da injeção letal, foi do Covid. Vamos saber mais sobre isso? Antes eu peço a você que deixa aquele seu curtir, porque é ele que faz com que o canal cresça, com que esse vídeo seja propagado para mais pessoas. E também, se não for inscrito, já se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro de todas as nossas notícias inacreditáveis. Vamos ao caso? Pois bem, falemos de Romel Broom, uma partida de futebol americano que jamais será esquecida. Era 18 de setembro de 1984, um jogo do time da escola Shaw, na cidade americana de Cleveland. Naquele dia, as arquibancadas estavam lotadas. Depois da partida, 3 adolescentes que assistiam o jogo caminhavam juntas para uma casa quando foram abordadas por um homem. Uma delas foi colocada à força dentro do carro, estuprada e assassinada com 7 facadas no pescoço. Após 25 anos, em 15 de setembro, o prisioneiro de olhar distante acordou pensando que seria o último dia de sua vida. Na véspera, uma carta avisou que seu pedido de clemência tinha sido negado pelo governador do estado de Ohio. E Romel Broom foi trazido para a câmara de execução. O relatório local relata o registro de tudo o que ele fez nos momentos que supostamente antecederiam a execução. Ele almoçou frango com batatas, que era o que ele queria. Ele viu televisão, recusou a visita de um dos religiosos, pediu para ligar para os advogados, perguntou sobre a possibilidade de novos recursos, mas perdeu a esperança. Pouco antes das 14, o prisioneiro deu 17 passos até a sala da execução e se deitou na cama. As principais armas da acusação contra Romel Broom foram os depoimentos das 2 testemunhas que estavam com a adolescente estuprada e morta em 1984, porque naquela época não existia teste de DNA. E a defesa questiona até hoje a validade do processo. Broom, desde sempre, se declara inocente. Naquele que seria seu último telefonema, ele disse a um irmão que já estava cansado depois de tantos anos na cadeia e que o melhor que poderia acontecer em sua vida é que ela acabasse o mais rapidamente possível. Mas o inesperado aconteceu. Às 14h01, os funcionários da penitenciária fazem a primeira tentativa de injetar o coquetel da morte, que consiste em 3 drogas. Eu não vou citar o nome de nenhuma delas, mas eu vou dizer como elas funcionam, tá? A primeira droga injetada é a que vai direto para o coração e se espalha por todo o corpo. Ela tem a função de colocar quem recebe para dormir. A segunda é um potente, mas potente mesmo, viu, pessoal? Relaxante muscular. Ele paralisa o diafragma e os pulmões, fazendo com que não se consiga respirar. E em seguida, a terceira e final, causa a parada cardíaca e com ela a morte. Tudo é planejado para ser indolor. Esse é das maiores vantagens da pena de morte por injeção letal. O fato dela ser considerada humana, porque é indolor. Mas não é indolor para todo mundo, e há casos sendo considerados como tortura, mas claro que isso é uma outra história. Voltemos a Broom. Ao ver a dificuldade dos funcionários de encontrar uma veia, o prisioneiro ajuda, oferece o outro braço, mas depois de várias tentativas, às 14h30, os funcionários param. Vocês podem imaginar como o prisioneiro estava a essa altura? Ele estava suando frio e aí ele pede um copo de água. O relatório registra a indecisão dos funcionários ao tentar injetar a agulha também nas pernas e novamente no braço. O prisioneiro se desespera. Pelo vidro, as testemunhas percebem que algo está muito errado. São feitas novas tentativas, ao todo 18 perfurações.
e os funcionários já não sabem como injetar o coquetel da morte. Às 16h24 chega a notícia. O governador mandou adiar a execução. Vejam bem, adiar a execução. E é aí que se estabelece uma polêmica muito grande sobre pena de morte e tortura. Na cidade onde aconteceu o crime, a população se dividiu muito entre aqueles que exigem rigor e pressa, bora matar logo, no cumprimento da pena de morte, né? E os que acreditam que uma nova tentativa de execução seria punição abusiva e cruel, mesmo se tratando de um homem acusado de estupro e assassinato. Essa é uma questão intrigante que esbarra na Constituição dos Estados Unidos. Recentemente, por 7 votos a 2, a Suprema Corte dos Estados Unidos concluiu que a injeção letal é uma forma humana de se matar um criminoso. Como eu disse antes, ela é indolor, então é uma forma humana, né? Não é mais como na cadeira elétrica, que se sente aquela descarga elétrica e dói pra caramba, né? Imagino eu. Numa entrevista ao Fantástico, a advogada de defesa dele, Adele Schenck, disse que o que aconteceu na câmara de execução foi tortura. Ela diz o seguinte: entendo que houve uma violação da Constituição. A pena de morte deve ser executada de forma rápida e indolor. Claramente não foi isso que aconteceu. A execução acabou se transformando em uma sessão de tortura. O que você acha até aqui? Foi uma tortura? Pois bem, não foi a primeira vez na história. Foi a segunda vez na história recente dos Estados Unidos que um condenado escapou da pena de morte. Em 1946, um assassino de 17 anos resistiu a um choque de 2.500 volts na cadeira elétrica e só foi morto um ano depois. A repercussão do caso Broom levou o estado de Ohio a adiar 2 execuções marcantes para este ano. No fim de novembro, o problema foi para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Especialistas dizem que se o Estado foi incompetente na tentativa de executar uma pena de morte, não é culpa do condenado. Por enquanto, ninguém sabia o que fazer com um homem que resistiu à pena de morte. Julie Walbourne, a porta-voz do sistema penitenciário, disse que estão sendo analisadas formas alternativas de se injetar o coquetel e não descartou nenhuma possibilidade. Ela disse todas as opções estão sobre a mesa. E agora, José, o que fazer, hein? Enquanto isso, com o mandado de execução expirado, o homem acusado de estuprar e matar um adolescente depois de um jogo de futebol americano pode ter a pena modificada e enfrentar a prisão perpétua, ao invés de nova tentativa de morte, não apenas pela falha do sistema, mas pela falha do que mais? Da investigação. Veja bem, não havia certeza de que ele era realmente o culpado da morte, e ele sempre se disse inocente. Um dos únicos fatores que poderiam associar o acusado do crime seriam provas, que foram recolocadas para averiguação com a retomada do processo. Com isso, o estado de Ohio ofereceu um teste de DNA muito mais moderno que aquele que era disponibilizado na década de 80. E esse teste aconteceu em 2003. E aí veio o resultado do exame. O resultado do exame não comprovou a participação de Romel Broom. De acordo com o relatório, a correspondência não foi exata, com a probabilidade de Broom ser o doador de 1 em 2,3 milhões, indicando que outros 8 ou 9 homens negros no país poderiam ter a mesma sequência genética e poderiam apresentar a correspondência aos vestígios do crime. Então, na ocasião, o juiz avaliou que a pena foi aplicada não apenas pelo crime, mas também pelos reincidentes criminais de uma tentativa de sequestro de Melinda G., uma garota de 11 anos, e um possível assassinato de Gloria Pointer, encontrada morta aos 14. Por isso, então, eles mantiveram a sentença e reagendaram uma data para a execução. E vamos nós começar tudo de novo.
A execução de Rommel Broom seria finalmente realizada no dia 15 de setembro de 2009, e aí com o rapaz instalado em uma cama, onde os agentes da justiça seriam responsáveis por injetar aquelas drogas que nós já falamos, diretamente na veia, de maneira que a morte fosse indolor e finalmente acontecesse. As 2 horas seguintes, no entanto, surpreenderam a equipe médica, resultando inclusive em uma ordem de interrupção do então governador de Ohio, Ted Strickland. De acordo com o UOL, foram feitas tentativas por morte de injeção, todas sem sucessos. Rommel não apenas aguentou as hiperdosagens, como abriu um debate para as penas de morte, sendo pauta inclusive da Anistia Internacional. Os familiares argumentaram que o acusado foi sentenciado a apenas uma pena de morte, não a prisão perpétua, nem mais de uma morte, como já ocorreu, como já dissemos, em casos da justiça americana, visto que o acusado se submeteu ao procedimento sem apresentar resistência, ficaria sob responsabilidade do Estado o funcionamento do remédio. Logo, ele já teria cumprido a pena. De acordo com a 5ª e a 14ª emenda da Constituição americana, a mudança de método não seria apenas cruel, mas também violaria a decisão judicial. Com a decisão mantida, o último recurso foi rejeitado em 2017, após 32 anos de veredito. A execução do acusado foi programada para junho de 2020, mas acabou sendo adiada meses antes para março de 2022. Isso seria março do ano que vem. A história se transformou até no e-book em 2013 com o livro Survivor on Death Row, que vocês podem ver aqui do lado. A data da morte seria então para março de 2022, ano que vem. Entretanto, Rommel Broom, que sobreviveu aos coquetéis da morte do governo da cidade dos Estados Unidos, contraiu Covid e não resistiu. Rommel Broom morreu em decorrência da Covid no dia 28 de dezembro de 2020. Gente, surpreendente esse caso, não é? O que vocês acham disso tudo? Eu não digo o que vocês acham da inocência do homem, porque a gente não é capaz de julgar isto. Se ele foi inocente, se ele foi culpado. É claro que a justiça foi falha, a justiça não tinha certeza absoluta de que fora ele, até por conta do teste de DNA, mas ainda assim nós não somos capazes de dizer se ele é culpado ou inocente. Mas o que a gente discute sobre o fato dele ter se submetido às drogas e ter sobrevivido a elas? Ele teria que passar por tudo isso novamente? E aí depois ele morre de Covid antes da data? Para mim isso é um caso inacreditável, pessoal. E para vocês, como é que é isso? Deixa seu comentário aqui, eu vou gostar de saber o que você pensa. Um super beijo e nós voltamos com um outro caso em breve. Beijos.